Então, boa noite a todas, sejam Boa noite. bem-vindas. Nós vamos continuar nossa leitura hoje do livro A Ciranda, das Mulheres Sábias. Nós estamos na página 62, que é a história da contadora de histórias, tá? Então, a gente vai ler hoje essa parte, e na sexta-feira a gente continua a nossa leitura às 19 horas, na sexta-feira, ok? Então, vamos lá. A história da contadora de histórias. Em algum ponto na sua genealogia, há pessoas semelhantes àquelas sobre as quais vou falar. Você é a herdeira. Mesmo que não as tenha conhecido, que nunca tenha se encontrado com elas, suas ancianas, suas sábias antepassadas existem. Todas nós pertencemos a uma linhagem longíssima de pessoas que se tornaram lanternas luminosas a balançar na escuridão, iluminando o próprio caminho e os passos de outras. Elas conseguiram isso por meio da decisão de não desistir, por suas exigências de que o outro sumisse da sua frente, por sua atitude previdente de esperar até que o outro não estivesse olhando, pela sabedoria de ser como a água e descobrir como passar pelas menores fendas, ou por sua tranquila determinação de abaixar a cabeça e simplesmente pôr um pé diante do outro até conseguir chegar aonde quer. Suas luzes continuam a oscilar no escuro, através de nós, pois com uma única tirinha de palha podemos acender nosso fogo a partir do fogo delas, ter inspirações a partir das suas inspirações. Nós somos as herdeiras. Desse modo, nós também aprendemos a passar oscilantes pela escuridão. Uma mulher assim iluminada não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz para outras. Quando eu era menina, migrou para a minha vida um grupo de velhas que eram as velhas mais perigosas que eu jamais tinha visto. Pois quando foram torturadas por forças e poderes maiores do que elas, quando foram capturadas, aprisionadas, sob ordens de definhar, morrer, extinguir-se, em vez disso, elas viveram através da luz da sua alma. Embora fossem derrubadas de tantos modos, voltaram a crescer e vicejaram como árvores em flor. Elas entraram na minha vida como 4 velhas refugiadas que saltaram de enormes trens pretos para o nevoeiro noturno na plataforma onde nós as aguardávamos, com grande expectativa. Vieram na nossa direção com muito esforço, dobradas sob o peso de dunjas, alcochoados de penas, forrados de vermelho escuro, fortemente amarrados com barbante grosseiro. Carregavam pesadas malas pretas e de madeira tingida, presas por cordas sujas aos seus ombros. Dos cintos de trapos pendiam todos os tipos de bolsas e sacolas. Enquanto vinham se arrastando na minha direção, a roda de madeira de uma roca amarrada às costas da velha mais alta não parava de girar no nevoeiro. Eu tinha quase 7 anos de idade e ainda estava naquela fase em que a criança está em viagem permanente entre o exuberante mundo dos sonhos da infância e o mundo austero dos adultos. Lembro-me de ter achado que aquelas velhas enormes que atravessavam com perseverança as plataformas, todas elas pareciam papais noéis, em trajes escuros avançando pela fumaça. Logo me dei conta de que tinham essa aparência porque, além de todas as trouxas e malas, elas estavam usando todas as roupas que tinham. Saia esfarrapada por cima de saia terrivelmente esfarrapada, blusa rasgada por cima de blusa manchada, todas as meias sem seu par, todos os aventais puídos.
Essas eram as idosas da família do meu pai adotivo. Eram as velhas que tinham sido perdidas e espalhadas por toda parte, da Hungria à Rússia, durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. As que tinham sido enterradas em campos de trabalhos forçados, tendo sido arrastadas da minúscula fazenda de 150 anos da família e forçadas a se esconderem em buracos no chão, a ir para campos de deportação de papelão molhado, para os trens da fome, impregnados de urina e excremento, e para lugares ainda piores. Agora, depois de passarem meses nos campos, o nariz e as bochechas das velhas ainda estavam feridos nos muitos dias de marcha, caminhando, mancando, encurvadas, levantando peso e o deixando cair, debaixo de um sol implacável, sob os olhos de guardas e vigias, quase sempre nervosos e enlouquecidos pela raiva. A algumas dessas mulheres faltavam partes dos dedos dos pés e das mãos, alguns por ferimentos a tiros, alguns por congelamento. O cabelo delas era comprido e fino, mostrando o couro cabeludo queimado pelo sol, como se elas tivessem sofrido alguma radiação. Era resultado da desnutrição e, como diziam, de tudo o que tinham testemunhado. Ver velhas famintas e sobrecarregadas irromperem a correr é impressionante. E, no entanto, essas velhas refugiadas estavam exultantes quando se lançaram nos braços do meu pai. Embora haja quem possa dizer que eu era pequena, e sem a menor dúvida, foram as velhas que me envolveram nos seus braços, pela minha lembrança, fui eu que as abracei todas juntas nos meus braços e que lhes dei um abraço apertado por muito, muito tempo. Tudo com muito choro, murmúrios e muitos afagos no rosto, no cabelo e nos ombros. Elas achavam que sua vida estava sendo salva por nós, que por vir para a América, elas poderiam lavar todos os seus ferimentos na milagrosa terra negra do norte do meio-oeste, que uma vida de paz poderia recomeçar. Elas não sabiam que também tinham vindo para salvar a minha vida. Não sabiam que era a chuva perfeita, longa e profunda, pela qual uma criança em processo de ressecamento anseia. Elas nos trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Muito embora tivessem sido arrancadas da amada terra natal dos antepassados, tivessem perdido filhos e maridos, tivessem sido despojadas dos seus ícones, da satisfação pelo pano branco que teciam, dos seus locais de culto, da vida das suas aldeias, como elas a conheciam, tivessem sido destituídas do simples conforto da floresta ancestral na proximidade da qual viviam e de todas as suas plantas medicinais, embora tivessem sido privadas da capacidade de proteger suas filhas, seus filhos, seu corpo, sua privacidade, seu pudor, mesmo assim, elas tinham conseguido se manter agarradas ao eu essencial e resistente, o eu que não morre, o eu que nunca morre. Essas velhas foram a primeira prova absoluta que tive de que, embora a película externa da alma seja magoada, arranhada ou chamuscada, ela se regenera de qualquer modo. Repetidas vezes, a pele da alma retorna ao seu estado primitivo e intacto. Em comparação com os recém-chegados, a parte já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de 40 anos antes, já tinha se tornado nem vaguinho, sei lá o quê. Não dá para ler, gente. Arsesdoben, que não pertence mais aos bosques. Então, vou ler esse aqui de novo, mas eu não vou conseguir fazer essa leitura aqui, tá? Porque essa língua aqui deve ser russo, não sei. Em comparação com os recém-chegados, a parte já americanizada da nossa família, apesar de ter vindo do campo menos de 40 anos antes, já tinha se tornado
que não pertence mais, já tinha se tornado nem Taraná, que não pertence mais aos bosques. Elas costumavam dizer baixinho em tom de censura: haja como um ser humano, seja civilizado, não haja como se morasse na floresta. Embora nós realmente morássemos numa floresta de verdade nos Estados Unidos, como eles tinham vivido numa floresta na terra natal. Eu estava no meio de uma família, de uma época e de uma cultura que queriam transformar todas as crianças em pequenas cópias perfeitas e bem educadas. Para esse fim, tinham me mandado para uma escola de dança em outro município, onde aprendi um passo de dança de 4 tempos e uma valsa sóbria, de um professor severo que se gabava de um dia ter feito a longa viagem até Chicago, ida e volta. Mas foram essas velhas imigrantes das tribos Magyar e Sidsbraki, da terra natal, que me ensinaram a dançar de verdade. Foram elas que me ensinaram a bater com os pés no chão e uivar como um lobo, a mostrar brincos, rendas e pescoço. As velhas da família abriram uma porta profunda na criança, que aos poucos estava sendo forçada a se calcificar. Elas me mostraram uma abertura que dava para as profundezas da psique, um lugar totalmente inspirado que estava e continua a estar muito afastado de qualquer cultura em que as crianças, mulheres, velhas, devem ser vistas, não ouvidas. Elas me revelaram as camadas psíquicas em que era possível estar constantemente animada por ideias, invenções e pela perseverança de viver uma vida caracterizada por aquilo que se poderia chamar de racionalismo apaixonado. Uma vida repleta de paixão e impregnada de razão. Foram essas estrangeiras amadas que me salvaram de cair no vazio de uma conformidade cuidadosamente cultivada. Ajudei as velhas a aprender inglês, fazendo desenhos num pequeno quadro negro que eu usava para a escola. Eu desenhava vacas Holstein e Gersen, graus, garças e outras aves aquáticas dos nossos lagos. As folhas do carvalho, da tilha, do plátano, do bordo, da pereira e da cerejeira, das árvores da floresta que nos davam madeira de lei e frutos, bem como outras criaturas do nosso cotidiano. Eu me esforçava para escrever debaixo dos desenhos a palavra certa em inglês. Eu dizia a palavra, elas diziam a palavra. Duck, duck. Hat, hat. Bull, bull. Go, go. Em troca, e ao longo de toda a nossa vida juntas, elas me contaram histórias muito, muito antigas sobre mulheres feitas de madeira, homens que moravam em amoreiras pretas, bebês mutantes, remédios feitos com palavras ditas sobre a água, santos ou sem culpa que surgiam do nada, inúmeras histórias apócrifas do menino Jesus e da mãe abençoada. Elas entreteceram meus ossos com as listas de histórias sobre mulheres que viviam no fundo do mar, assassinatos nas florestas, milagres nos cemitérios. Jorravam histórias sobre o tempo que passaram nos campos de trabalhos forçados, nos campos de refugiados e de concentração. Muitos, muitos relatos de coragem e lealdade inquestionável para com desconhecidos feridos e angustiados, e deles para com elas. As velhas tinham muitos anos de prática numa imensa variedade de ofícios das mãos: fiar, tecer, tingir, bordar, crochetar, fazer renda, tricotar, alcolchoar, fazer filé, plantar, colher, arrancar, fazer conservas, moer, queimar, tornear, semear, ver e curar. Através das suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o que da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores, o que havia dentro dela, que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas,
parte semeada do propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com consciência. Olha que interessante, vou até ler isso aqui de novo. Através das suas práticas diárias, tornou-se aparente para mim que não era apenas o que da vida de uma velha que era importante, mas também os recursos interiores, o que havia dentro dela, que sabedoria e força de coração tinham sido acumuladas, parte semeada de propósito, parte trazida pelo vento, mas tudo colhido com consciência. Em todos os seus trabalhos e ofícios, as velhas falavam de como era importante questionar a vida insossa e os chamarizes da ganância do consumo, e até necessariamente resistir a eles. Elas acreditavam que não era só nosso dever, mas também nossa função e prazer, pôr em perigo toda tirania, detonar todos os postos obstruídos, desafiar todas as ordens e normas que pudessem prejudicar ou arrasar nosso espírito, ou esvaziar nossa esperança. Porque tinham enfrentado o mais difícil das vidas, eu acreditava nelas. Quando estávamos juntas, éramos dos bosques de novo. Essas velhas não permaneceram podadas, sem noção, envenenadas, destroçadas, deixadas para viver ou morrer, só contando com o ar. Seus instintos para as estações, para a vida e a ação ética estavam intactos. Embora eu não queira dizer que sua vida fosse um mar de rosas, pois elas tinham pesadelos terríveis e passavam por períodos inesperados de profunda agitação e de uma tristeza indizível, mesmo assim, elas conseguiam fazer mais do que apenas suportar. Sob o efeito da generosidade, da oportunidade de ser generosa, uma impressionante combinação para um exilir de cura, elas desabrochavam. Para seu tempo, e ainda para o nosso, como quer que encaremos, para mulheres que tinham sido arrasadas sob tantos aspectos, de quem se esperava que permanecessem prostradas, que até receberam ordens para tanto, que tiveram sal espalhado pela terra ao seu redor, que foram arrebanhadas, dizimadas, incineradas, expulsas, descartadas como lixo, elas eram perigosas de fato, porque voltaram a crescer e não pararam de voltar a crescer. Elas reivindicavam um lugar na sociedade, essencialmente qualquer lugar que desejasse, pois não queriam esperar, implorar, nem precisar adular para que alguém, a família ou a cultura, lhes concedesse esse lugar. Elas traçavam um círculo, entravam nele e diziam: estou aqui. Se vocês quiserem proximidade, fiquem perto de mim. Se não, afastem-se, porque nós vamos avançar. Acredito que fossem capazes de agir assim, porque eram justas e generosas na maior parte das ocasiões, e porque não deram muita atenção ao cultivo de lamúrias ao longo da vida. Elas esclareciam as coisas com os outros quando era necessário, mas nunca escondiam nem disfarçavam seus sentimentos de constante perdão e amor. Bastava que lançassem o olhar e as pessoas se espalhavam às pressas, ansiosas para cumprir suas ordens. Bastava que estendessem os braços e as pessoas vinham correndo para o abraço. Elas tinham seus pontos fracos e eram, como a maioria dos bons idosos, perfeitas em sua imperfeição. Mas também eram justas, daquele tipo de justiça compassiva que resulta de terem sido alvo de tratamento implacável. Naquela época, eu acreditava, como criança, e acredito hoje, como psicanalista e mulher mais velha, que se você viver sua vida profundamente a seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a ser não apenas um exemplo, mas um banquete para outras. Uma abundância que, entre os justos e plenos de coração, há de voltar para você multiplicada por 1000. Nós encontramos nossos modelos bem perto ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós, mulheres, nos tornamos cada vez mais
parecidas com quem ou com o que nós mais contemplamos e mais admiramos. Em todas as famílias da terra natal, não importa onde seja essa terra natal, as funções das velhas, como as das parcas e das as graças, consistem em moldar novas tradições e preservar as antigas. E, ao fazê-lo, ensinar e testar a força das jovens. Nas nossas famílias, as velhas deixavam claro que, por trás de cada tradição, de cada prova, havia uma excelente razão, uma razão da alma, e ninguém conseguiria impedi-las de realizar seu trabalho. Embora haja muitos eventos entre os quais eu poderia escolher um para demonstrar essa tese, o que eu tenho em mente é aquele que sempre chamarei de Kankolo Najimamak, as avós que dançam. Ele demonstra apenas uma forma pela qual as idosas se aplicam ao trabalho profundo de transmitir um legado daquilo que importa para os jovens. Na família, havia certas ocasiões, especialmente na época de um casamento, em que as velhas apagavam ainda mais a linha entre o que eu agora poderia chamar de realidade arquetípica interior e a realidade da vida lá fora. Era assim que, nas festividades de casamento, as velhas faziam saltar das dobradiças as portas da quietude e do recato, e exerciam da forma mais plena seus poderes como megeras boas e impertinentes, como avós astutas, como as rematadas, velhas perigosas. Preste atenção. Aí a gente encerra essa parte, que é, então, a parte da história, da contadora de histórias, e a gente vai entrar agora um pouquinho na parte das avós que dançam, ok? Não sei se vai dar para a gente ler tudo hoje, não, que é um texto bem comprido, mas a gente vai começar hoje, a gente deve ter conseguido terminar na sexta-feira, e no final tem uma prece de gratidão pelas velhas perigosas e suas filhas sábias e indomáveis, que alegram a nossa vida. Então, as avós que dançam. Existe uma velha tradição. Quando uma filha se casa, as velhas tentam matar o noivo antes que ele chegue à câmara nupcial. E a arma que usam é a dança. As velhas começam a matar o noivo na recepção de casamento, uma festança que às vezes dura muitos dias e que começa imediatamente após os rigores da missa de núpcias, que geralmente tem 2 horas de duração e é realizada à noite. E eu tinha um tio cujo apelido era tio Legato, proveniente de Latogato, que em magiar significa o visitante, pois quase todos os domingos tio Legato perambulava da casa de um parente para de outro, o dia inteiro e à noite também, provando o vinho caseiro de cada anfitrião. Os vinhos eram da cor das folhas de carvalho na primavera, e com sua bebida, em cada casa visitada, o tio comia bolinhos de sementes de papoula, recém-saídos do forno a lenha, decorados com açúcar de confeiteiro, canela picada à mão em creme chantilly e 3 tipos de pães tradicionais. Um de batata com a casca rachada, um grande oval de centeio e um de milho escuro com sementes de pimenta malagueta. Pão de fogo era como chamávamos. Era esse tio que insistia que no passado distante, a missa era uma festividade pagã de cantos e danças que durava 7 dias, e que a Igreja Romana a condensara para menos de 1 hora para atrair os supostos infiéis para uma religião nova e sem esforço. Mas, segundo meu tio, a Igreja tinha se esquecido e também deixado de fora a parte mais importante, a da dança. Mas não se preocupe, vociferava meu tio. Nós, da tribo Sibraque, somos os guardiães dos antigos costumes. E lá seguia ele, dançando ao som da música,
segurando numa das mãos uma garrafa verde escura de vinho caseiro, enquanto com a outra abanava o chapéu preto de aba com sua faixa de cravos vermelhos. Na nossa família, as recepções de casamento começavam com elegância e grande moderação. Mas, fosse pelo vinho, fosse pela música dos velhos tempos, elas logo pareciam um pandemônio. Depois de tanto comer, beber e dançar, os homens afrouxavam as gravatas, as mulheres amarravam os cabelos no alto, e as solas das meias das crianças ficavam negras de escorregar pelas tábuas desgastadas do assoalho da pista de dança. Nessa específica noite de verão, nesse específico casamento, a comida, a bebida e a dança tinham alcançado seu apogeu. O salão estava tomado do cheiro agradável, do suor fresco de 200 cidadãos naturalizados e da sua primeira geração de rebentos americanos. A algum sinal misterioso, as 4 avós entravam no salão em fila. Elas davam risadinhas e cochichavam entre si. Tinham-se enfiado em seus melhores vestidos pretos, que reluziam como a tripa de uma cobaltes, linguiça de qualidade. Cada uma apoiava a grande bolsa de plástico preto brilhoso no colo largo. Vistas de trás, cada velha exibia um belo traseiro como 2 pães redondos. Embora as velhas agora já estivessem nos Estados Unidos ou houvesse algum tempo, elas ainda usavam o cabelo repartido ao meio, com um grampo reto. As tranças eram enroladas em volta da cabeça, redonda e rigorosa. Elas usavam sapatos pretos idênticos, baixos e pesados, que se esticavam por cima dos joanetes. Sentavam-se com os pés separados como lutadores de sumô. Pareciam quadrigêmeas, cada uma com as mãos vermelhas, as bochechas coradas e pequenos crucifixos de ouro em finas correntes, também de ouro, em torno dos pescoços grossos queimados de sol. Essas mulheres trabalhavam com o ancinho, com a enxada, torciam o pescoço das galinhas, arrancavam ervas daninhas, reviravam o solo, plantavam com os dedos grossos como cabos de vassoura. Sabiam ordenhar, fazer aparição de animais, tosar carneiros, fiar, tecer, abater porcos. Sua história inteira estava nos antebraços. A primeira ordem combinada entre elas era criticar todos. Quem àquela altura já deveria ter uma namorada, quem precisava de um alfaiate melhor. E não é uma tristeza isso que aconteceu com fulano? Me dê uma alegria antes que eu morra. Trate de se casar, gritam elas para alguns. Para outras murmuram: Em que século você está pretendendo me dar um neto? Entre si, elas decidiam quem precisava comer mais, quem estava sendo destruído por levar uma vida extravagante e para quem ainda havia esperança. Em seguida, elas votavam em quem dançava bem, quem conhecia as antigas danças de cor, quem tinha o passo mais leve para o seu peso e idade. Eram magníficas abelhudas. A banda de 6 instrumentos estava vestida como se vivesse dentro de um relógio de cuco. Eles tocaram todas as músicas que conheciam, todas as canções popularizadas por Yankee Yankovic and His Yanks e todo o repertório de Milos Szeged e sua Real Orquestra A Ciganiok. Cantaram valsas e cisardas, executaram até a última polca conhecida dos 2 lados da fronteira. Velhos dançavam com menininhas que mal haviam saído das fraldas. Mulheres de braços nus dançavam umas com as outras. Rapazes gritavam e dançavam com as mãos nos ombros uns dos outros. Os chapéus pretos caídos em ângulos acafagestados, as camisas brancas escuras nas axilas. Todos assobiavam e gritavam, batendo com os pés e se pavoneando de um lado para o outro no piso coberto de serragem. Cada um tentava bater o pé mais forte que os outros. Era uma competição. Quem conseguiria bater mais forte e gritar "Yahá!" ao mesmo tempo. Brincos e correntes de relógio refulgiam. Cabelos esvoaçantes, saias girando velozes,
e o chão inclinado se mesclavam com sapatos de saltos grossos e combinações de renda. As 4 velhas observavam com os olhos de quem sabe. Logo, o noivo e seus amigos mais próximos, achando que era esse seu dever, convidaram as velhas para dançar. E, com isso, inadvertidamente selaram o destino do noivo. Ah, não, não, protestaram as velhas. Não, não, repetiram em voz alta. Como eram espertas. Mas elas deixaram que eles as levantassem de onde estavam. E, para surpresa dos rapazes, as velhas fizeram com que eles e o noivo dessem voltas e mais voltas pela pista de dança, como se elas fossem grandes ursos pardos, de passos leves, dançando com minúsculos homens camundongos. Os rapazes bufavam e arquejavam, quando, por fim, devolveram às velhas as suas cadeiras. Mas nada disso. Antes que o noivo percebesse o que o atingia, a segunda avó o agarrou e saiu dançando com ele. Ela o empurrava diante de si, em voltas e mais voltas em torno da pista de dança, como se ele tivesse sido apanhado pelo limpa-trilhos de uma locomotiva giratória. E as outras avós convocaram outros 3 rapazes e os forçaram a dançar até ficarem tontos. Quando perceberam que as velhas estavam na pista de dança, os convidados do casamento começaram a bater palmas para acompanhar o ritmo com gritos de incentivo. Eles começaram a berrar e soltar uivos, mas as vovós conseguiam berrar e uivar mais alto que os 200 convidados. O noivo tentou largar a segunda avó, mas a terceira o requisitou. Ela o guiou por toda a pista como neve fofa empurrada pelo limpa-neve, e então jogou o que restava dele para a quarta avó. Rapazes novos formaram fila para dançar com as vovós. Isso continuou até que as 4 avós estivessem dançando, uma delas sempre nos braços do noivo. As velhas dançavam primorosamente com vigor. Elas se afastavam dos parceiros e dançavam com mais ímpeto, levantando as saias para mostrar tornozelos grossos envoltos em ataduras elásticas. Os convidados dançavam com maior arrebatamento, giravam mais rápido, batiam mais forte com os pés, gritavam mais alto, em total abandono. O segundo grupo de rapazes estava exausto e 3 dançarinos novos apareceram e seguraram as vovós pela cintura. Mas o noivo não teve permissão para se sentar. Ele precisava continuar a dançar. As avós fizeram com que todos os rapazes dançassem e dançassem sem parar. O assoalho tremia, as vidraças chopalhavam e tremeluziam. Os gritos de alegria e o esforço soltavam os pregos que prendiam as telhas de madeira do telhado. As velhas senhoras deixaram extenuados os novos rapazes, e mais 3 vieram substituir os exaustos. Os convidados enlouqueceram de alegria. As mãos ardiam de bater palmas, os pés ardiam de bater no chão. As vozes enrouqueceram, parecendo a voz de um bicho, mas nenhum deles parou. As fraldas das camisas dos músicos começaram a escorregar para fora das calças. O conjunto inteiro pulava de um lado do palco para outro, dançando loucamente enquanto um homem tocava uma flauta. Outros batiam em tambores, tangiam cordas, percutiam o cimbalom e deslizavam o arco para frente e para trás no violino. O acordeonista tocava pura loucura no seu enorme instrumento de ébano e madrepérola, com o acabamento do fole em prata. Ele se deixou cair sobre apenas um joelho, a boca aberta, olhos fechados, a cabeça ligeiramente pendente, afagando as teclas de marfim, pressionando os botões do seu acordeão, num trêmulo êxtase religioso. As velhas derrubaram 24 rapazes, 25, incluindo-se o noivo. Quando a música finalmente cessou aos estertores, as 4 avós voltaram impertigadas como pombas,
com o papo cheio de ar para suas cadeiras dobráveis, com largos sorrisos e fazendo que sim umas para as outras. Majestosas, elas se deram a levantada de sobrancelha. Tiraram do busto volumoso lencinhos de crochê e delicadamente enxugaram uma leve transpiração. Os outros participantes da festa, com rios de suores correndo pelo rosto e pelo corpo, não paravam de bater palmas. O noivo, com a boca frouxa, as pernas moles, foi seguindo em zigue-zague até o bar. Os amigos riam enquanto mantinham em pé, segurando pelos passadores de cinto. Ele seguia entre eles como um casaco numa vassoura. Será que passei? Ainda estou vivo? Sentia vontade de vomitar. As mais velhas das avós consultou as outras idosas. Sim, Igen, sim, concordavam todas, chamando a noiva para perto. A noiva estava linda, como um belo paninho branco de renda enfeitado com pérolas. Angialum, disseram-lhe em confidências. Adas, aquis Angialum, anjinho querido. Esse garanhão, seu noivo, o sexo com ele será sempre bom. Sabemos que é verdade porque nós o testamos para você. As velhas jogaram a cabeça para trás, mostrando os dentes de ouro, e uivaram em perfeita harmonia, quase caindo das cadeiras. A noiva corou de felicidade, toda cor-de-rosa e dourada. O conjunto começou, então, uma valsa lenta, e os casais encheram a pista de dança, incluindo o noivo, quase morto, e a noiva que o amparava. Nos olhos de todos havia aquele ar embaçado de nunca vou me esquecer desta noite, pois todos, desde as criancinhas, as mães e os pais, os primos, os tios, as tias-avós, até os avós e mesmo os lobos solitários, especialmente os lobos solitários da família, tinham sido contagiados com o vigor da velhice. Então, vamos parar aqui. Para a gente poder... não, deixa eu continuar aqui mais um pouquinho. Ninguém que testemunhasse o vigor, a alegria e a esperteza das velhas poderia jamais adoecer só por conta da idade, nem se deixar abater pela ideia de que o envelhecimento era um período de tristeza. Todos souberam que uma vida boa, decente e profunda os aguardava nos anos futuros, embora eles percebessem que poderia haver tristezas, decepções e talvez invalidez. As velhas que dançavam lhes deram uma vontade de ser velho o suficiente para conquistar aquele tipo de poder, ter idade suficiente para aquele tipo de brincadeira animada, idade suficiente para extrair tanta alegria só de observar, ensinar, testar os jovens, aconselhar os de meia idade, e até mesmo de enterrar os mortos que tinham amado tanto a vida inteira. Viver tempo suficiente para contar todas as histórias. Que coisa admirável! Ter idade suficiente para receber tanto, em troca do tanto que se deu aos outros. Todo o amor que alguém um dia poderia querer, só por ser sagaz, franca, esperta, firme e amorosa. Ai, não, gente, vai dar para terminar, vamos lá. Peraí, só um minutinho, deixa eu só pôr esse computador para carregar. 1 minuto. Que o cabo aqui caiu e a gente encerra essa parte, porque tá muito linda essa história, né, gente? Olha que fechamento maravilhoso esse, de falar como que elas inspiraram as pessoas, né, a se sentirem nessa expectativa da velhice. Né, o que significa realmente envelhecer. E assim, no final da noite, antes que todos os prometidos em casamento começassem a namorar no beco escuro por trás da granja, antes que os bebês adormecessem nos trajes de festa, parecendo um pouco com confeitos caídos, antes que os homens se tornassem amorosos com o vinho e suas mulheres, antes que a lua começasse a se pôr, as velhas, as avós que dançam, as grandes forças, saíram do salão em marcha, satisfeitas por terem mais uma vez cultivado e plantado,
restaurando os campos espirituais para ainda mais outra geração. Olha, isso aqui está lindo demais, vou até chorar. Vou de novo, vou ler mais uma vez, que está muito emocionante, olha só. E assim, no final da noite, antes que todos os prometidos em casamento começassem a namorar no beco escuro por trás da granja, antes que os bebês adormecessem nos trajes de festa, parecendo um pouco com confeitos caídos, antes que os homens se tornassem amorosos com o vinho e suas mulheres, antes que a lua começasse a se pôr, as velhas, as avós que dançam, as grandes forças, saíram do salão em marcha, satisfeitas, por terem mais uma vez cultivado e plantado, restaurando os campos espirituais para ainda mais outra geração. Exatamente como suas mães antes delas e como a mãe de suas mães, as velhas eram de uma época a qual um dia nós mesmas chegaremos. Tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos, daquilo com que estamos nos preenchendo neste momento e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que chegássemos a envelhecer muito. É a partir desse legado que surge minha certeza de que nunca é tarde para aprofundar o mapa. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora a nos preparar para aquela travessia que nos levará ao poder da velhice, da sabedoria madura. Todos terão a oportunidade de se reacender com uma força instrutiva e intensa. Isso está muito emocionante. Mas nós somente chegaremos lá se encararmos esse ponto como nosso destino a partir de agora. Apesar de nossos apegos atuais, nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias, o local que almejamos é aquela terra psíquica, habitada pelos velhos, aquele lugar onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos, onde os animais ainda dançam, onde o que é derrubado cresce de novo, e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta que preserva o estopim dourado conhece esse lugar. Ela conhece, e você também. Que lindo! Maravilhosa essa parte da história, né, gente? Que coisa mais linda! Esse relato da chegada dessas mulheres na América, né? É o amor de uma geração a outra, exatamente. Né? Quando os ensinamentos das gerações anteriores é passado para as novas gerações, e aqui é passado com muita alegria, e não com essa história de, ai, nossa, sofrimento, eu sou uma velha, coitada, mas uma força alegre, uma força que não traz o peso da história dessas mulheres, né? Pensar que elas provavelmente fugiram das suas terras, fugiram do sofrimento de campos de concentração, e ainda assim são as mulheres que alegram as festas, que dançam e mostram para as pessoas a alegria de se envelhecer. Muito lindo, fiquei encantada com essa parte. Maravilhosa essa parte da história, amei. Não sei se vocês gostaram, depois vocês falam aí. E para quem não assistiu ao vivo, né, quem vai assistir depois, deixe nos comentários aí também o que vocês acharam dessa parte da história, que para mim foi muito, muito especial. Também amei, Gi. Linda demais. Então, olha, sexta-feira a gente retorna agora com as preces de gratidão pelas velhas perigosas e suas filhas sábias e indomáveis que alegram a nossa vida. Então, aqui vem uma prece, tem várias preces. Então, a gente vai ler algumas delas aí na sexta-feira, ok? Gratidão, queridas, muita gratidão pela presença de vocês. Liane, Arlete, Gi, muita gratidão também. E nós nos encontramos, então,
Na sexta-feira. Amanhã tem leitura, tá? Do livro O Poder do Subconsciente. Agora eu já estou de volta, os livros estão aqui. Então, amanhã às 11h30. Vou postar lá no Instagram o horário direitinho. E nós nos encontramos sexta-feira para continuar a leitura desse livro lindo, que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Gratidão, Gi, pela indicação. E até sexta, queridas. Um beijo grande, mahalo. Aloha, boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.